Hoje a gente vai falar sobre um assunto top. Esse, sem dúvida, é um dos assuntos de megacons, né? Que é a holomaturologia, ou a holomaturidade. E, na verdade, a holomaturidade, a gente pode dizer que se a gente tivesse uma síntese da evolução, essa evolução seria a holomaturidade, né? Porque ela engloba vários outros mega atributos que a gente tem, o discernimento, a lucidez. Então, tem toda uma... quando a gente fala de holomaturidade, a gente está falando daquela consciência que já viveu muito, já experienciou demais, e não só experienciou, mas refletiu sobre o que ela vivenciou, e toda aquela massa de conhecimento, de informação, de vivência, ela sedimentou. Então, essa sedimentação do conhecimento, da vivência, das reflexões, das ideias, é o que a gente chama de holomaturidade, né? E essa holomaturidade, então, ela não pega somente a maturidade biológica, nem maturidade emocional, nem maturidade mental somática, ela pega tudo. Então, a pessoa realmente tem que ser aquilo que a gente chama do elder, né? Que é a consciência que já está aqui no ciclo multiexistencial pessoal há muito tempo, que já acumulou uma bagagem de experiências muito grande para poder justamente sedimentar, né, como diz o professor Moacir, decantar, né, o mental soma e o holossoma todo. Quando tem essa decantação que tudo se assenta, aí a pessoa está com holomaturidade, né? O Valdo sempre falava assim que quando as pessoas chegavam para ele para falar, para conversar, ele via se a pessoa estava de vez. Isso tem alguma pensata aqui, eu não lembro onde é, mas o que é esse negócio de estar de vez, né? Estar de vez é a pessoa que justamente já sentou tudo, né? Ela já errou um monte, já caiu, já levantou, já caiu de novo, levantou de novo, e ela deu uma sentada. Essa sentada é o início da holomaturidade. Então, é um tema bastante, vamos dizer assim, abrangente, né? E que pega vários aspectos da consciência. Eu coloquei aqui na folha para vocês uma coletânea, na verdade, do que tem na Conscienciologia em termos de aula-maturidade, para a gente estudar, né? Então, tem aqui, na Enciclopédia da Conscienciologia, tem um verbete, que é a holomaturologia, né? Um verbete bem em cima do lance do que a gente está estudando. E ele fala justamente que a definição de holomaturologia é o estudo da maturidade integral, evolutiva, cosmoética, biológica, psicológica, multidimensional ou holossomática das consciências, tanto conscientes quanto consciex. Então, isso aí pega todo mundo, né? Inclusive na intermissão. Em todas as formas de manifestações e consequências aprimoradoras do ego. Então, é um conceito bastante abrangente mesmo, né? Ele fala nesse verbete que a unidade de medida da holomaturidade, da Consim, é o megatrafor. Isso é legal para a gente discutir depois no debate, né? Se alguém quiser puxar esse assunto aí, o pessoal da Cons que está aí, o megatrafor seria a unidade de medida da holomaturidade. E ele coloca o seguinte, a neossinapsologia. A recuperação dos megacons sustenta a maturidade consciencial maior da consciência. Então, uma coisa é você ter a holomaturidade, outra coisa é você conseguir manifestar essa holomaturidade em todos os ambientes e dimensões. Por exemplo, na dimensão intrafísica, para você manifestar a holomaturidade, você tem que recuperar megacons, senão fica uma lacuna, fica aquela parte que você não recuperou e você, por não ter recuperado, não manifesta, né? Natural, né? Tanto é que a gente sabe que a gente adolescente ou criança é uma coisa, e a gente adulto com a maturidade biológica é outra, porque ali você tem condições de recuperar todo o seu potencial. Tem um outro verbete também, que é o trinômio da holomaturidade. Ele diz que é o seguinte, você usa, a Consim usa 3 elementos evolutivos básicos ao mesmo tempo. O autodiscernimento, o código pessoal de cosmoética e a interassistencialidade. Então, quando você junta essas 3 coisas, o autodiscernimento, o CPC e a interassistência, você está nesse trinômio da holomaturidade, né? E é interessante a gente observar que esse trinômio tem a ver com o Pensene, né? Com os 3 elementos do Pensene. Veja bem, o autodiscernimento é o mental soma. A cosmoética, ou seja, o código pessoal de cosmoética, justamente é você domar o seu psicossoma. Porque o código pessoal de cosmoética, normalmente, ele é baseado naquilo que você deve evitar. É um código pessoal de conduta, né? Daquilo que você deve fazer. E a assistência nada mais é do que a ação.
é quando você coloca em prática esses três. Então, é o PEN, o SEM e o N. A gente pode fazer essa relação. Tem um outro verbete aqui, que é a maturidade holopensênica, né? Que é quando você manifesta no seu holopensene maduro, ele se manifesta de uma forma holomadura e influencia os ambientes que você anda, em que você vai. Então, é como se você, pela sua maturidade, você arrasta a maturidade atrás de você. Aonde você vai, você contamina com essa sua maturidade maior, né? A holomaturidade. Isso aí é, vamos dizer assim, a meta de todo mundo em termos de manifestação consciencial. É não só a sua própria maturidade, mas com esse centro, com esse eixo, você melhorar os ambientes onde você vai. Tem um outro verbete aqui bem interessante, todo do professor Valdo, que é o estágio maturológico. Então, ele coloca ali uma escala de como que a maturidade começa a agir, né? Primeiro, a maturidade, que é a biomaturidade, a maturidade biológica. Depois, uma maturidade, que é a maturidade biológica, a gente alcança lá pelos 26 anos de idade, né? Dizem, né? Eu não sei como é que fica isso hoje em dia. Tudo isso é muito dinâmico. A holomaturidade, você tem mais facilidade de alcançar ela quando você já está depois dos 36 anos, que é na fase executiva da PROEX. E a fase executiva da PROEX, eu também posso dizer que, será que ela continua com 36 anos de idade? Ou hoje em dia, todas as gerações, nessa geração Z aí, né, como é que está essa antecipação de todo o calendário, o cronograma da consciência? É uma coisa para ser estudada. E depois ele Eduardo, coloca não assim, nessa antecipa o escala... negócio não, porque eu... Hein, Eduardo, não antecipa não, que eu acabei de chegar aos 36 anos, então não vamos antecipar. Não, você está ótimo, você tá bem em cima do lance, tá? Mas assim, Bárbara, quem já nasce agora, hoje em dia, eu não sei, por exemplo, se esse cronograma antigo vale para hoje, né? É uma coisa para a gente estudar. Pensa bem, tudo está evoluindo, né? A própria sociedade está evoluindo, a biologia está evoluindo, as informações que você recebe. Então, eu acho que muitas coisas da conscienciologia no futuro vão ser também atualizadas, né? Principalmente essas que são mais assim ligadas ao tempo e ao zeitgeist. Mas interessante é que ele coloca no estágio maturológico, depois dessas aquisições biológicas, ele fala de 3 níveis. Um estágio maturológico da dispersidade, da serenidade e depois da CL. Então, você vê que o que eu quero pontuar aqui, mesmo na holomaturidade, existem graus, existem níveis, né? E esses níveis eles estão ligados à escala evolutiva. Então, como tudo que a gente está vendo aqui no Megacons desde o início, né? Uma coisa é o que você coloca didaticamente como níveis estanques, né? Como etapas bem definidas. Outra coisa é você analisar a consciência de um jeito mais avançado, que você vê que tudo tem gradação. Então, tudo isso fica um pouco nebuloso. Você não fala só de holomaturidade, você fala de um nível de holomaturidade, um grau de holomaturidade, ou, vamos dizer assim, uma manifestação prioritária da sua holomaturidade. Por fim, tem aqui um verbete bem interessante, que é a ortopensenidade, né? E a ortopensenidade compõe a condição própria da holomaturidade da consciência, né? E é a unidade da cosmoeticologia prática. Então, tem tudo a ver com a holomaturidade, o nosso ortopensene, a forma de você se manifestar pensenicamente de um jeito retilíneo, cosmoético, né? E eu estou colocando isso aqui porque foi um tema muito votado também, e eu acho que tem muita relação com o que a gente está estudando hoje. Ok? Seguindo aqui, pessoal, na folha, a gente tem os 700 experimentos. Lá no início, o professor Valdo já falava muito de holomaturidade, na verdade, já falava desde do projeciologia, né? Ele colocava aqui uma das vantagens da projeção é o projetor lúcido alcançar a holomaturidade. E ele coloca aqui nesses sinais da maturidade consciencial, bem interessante para a gente ler depois, são 20 sinais de que a pessoa, na prática, expressa a holomaturidade, ou a maturidade consciencial. Então, assim, seriam os indicativos, né, da maturidade. Quais são os indicativos na sua vida, no dia a dia? Ele coloca 20 aqui, bem interessantes. Seguindo aqui na folha, no DAC, né, ele fala, tem 2 verbetes, né, que são bem pontuais em termos de maturidade também, que é a automaturologia e a holomaturologia, né? O que eu queria pontuar aqui? Nesses 2 verbetes, ele fala muito da INVEX, né? E a Thalissa está aí, acho que tem outros investidores na sala também. Thalissa, o que você acha disso aí, da relação da holomaturidade com a INVEX? Uai. Uai, Oh,
Tá, assim, eu vou falar, né, de acordo com a minha experiência pessoal. Primeiro, porque eu não sou voluntária da Sinvexis, que é a instituição que estuda sobre isso, e eu também não sou docente de infecciologia. Então, o que eu estou falando aqui é da minha experiência. É bom deixar claro, né, caso, enfim. Mas então, a Invexis é uma técnica, né, até separei a definição, vou mandar aqui no chat, que é bom esclarecer que é uma técnica, então é uma ferramenta onde a gente busca planejar de forma técnica toda a nossa vida intrafísica. Né? A gente busca utilizar essa técnica para otimizar todas as áreas da vida em função da assistência, né? Em função da Proexis, do processo do completismo. Só que, assim, temos a variante que é a juventude. E aí, dentro de juventude, acho que daria para ficar uns 2, 3 dias falando sobre juventude, né? Tem o porão consciencial, tem o processo de formação neurobiológica, principalmente do córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisão. Então, quando a gente é jovem, a gente está passando por muitos problemas, assim, somáticos, né? A consciência ainda está se adaptando a esse novo corpo físico. Quando a consciência, então, consegue chegar, né, e aplicar uma técnica de vida, ela vai buscar, então, estudar sobre parapsiquismo, sobre mobilização das energias, sobre autopensinidade. Então, a Invex eu vejo como uma grande profilaxia de muitas coisas. Né? Então, é uma ferramenta profilática, a gente evita algumas coisas, a gente otimiza outras em função desse processo assistencial. Querendo ou não, eu vejo que, de alguma forma, otimiza o processo da maturidade, né? Porque você está... E aí, uma coisa que eu fiquei pensando, sabe, Eduardo, quando você soltou esse tema, eu fiquei pensando assim, caramba, como que deve ser a juventude de um serenão? É difícil pensar, eu fiquei, né, com muitos nós na cabeça, mas eu fiquei pensando assim, como é que deve ser, né, de outros serenões, assim, que às vezes não teve contato com a conscienciologia no intrafísico, mas teve com o contexto da evoluciologia, né, no extrafísico, mas como que é o dia a dia dessa consciência, né? Mas não sei se eu respondi, não sei se eu fugi também da resposta, mas eu vou terminar falando outra pergunta, não sei se eu posso, mas eu vou fazer, que a pergunta é a seguinte, de que forma, então, que a gente praticando o estado vibracional, né, como que isso pode afetar, se é que afeta, o processo de formação biológica? Né? Vamos pegar o pessoal da Evolucim, sabe? Os jovenzinhos, assim, as criancinhas. Como que deve ser a diferença no soma dela, no processo de formação neurobiológica e tudo mais, se ela desde cedo está trabalhando de forma lúcida, consciente, a mobilização das energias, né? Não sei. Você sabe, Thalissa, que eu concordo com você, isso que você trouxe da INVEX, sabe? E eu acho que além, a própria opção pela aplicação da INVEX já evidencia um nível de inteligência evolutiva, porque você na juventude, sofrendo as pressões sociais que todo mundo aqui já passou por isso, sabe qual é, né? Com todas aquelas possibilidades de desvio, você optar por uma técnica como a INVEX, que é uma técnica que traz uma certa rigidez, né? Rigidez no sentido assim, ela é muito... Como é que eu não queria usar uma palavra que não fosse radical, porque não é radical que eu quero usar. Mas, assim... Mas é radical. De uma certa forma mas enfim. Tá tudo bem. Eu acho que já evidencia um nível de inteligência evolutiva da consciência, né? Agora, a tua pergunta da infância, eu conheci a conscienciologia com 9 anos de idade. E eu fazia os jovens projetores, que era um exercício de trabalho de energia que existia na Glória, no Rio de Janeiro, assim, que era basicamente uma creche para os voluntários deixarem seus filhos na época. Não tinha nada disso, né? Era só o IP. Aí fizeram lá esses jovens projetores e a gente ficava lá. Então, era eu, a filha do Alegrete, o filho do Alegrete, a filha da minha tia, a filha do Félix, né? Ficava lá fazendo trabalho de energia. Mas isso não impediu que eu vivenciasse um porão consciencial intenso e duradouro. Então, assim,
eu não sei até que ponto a paragenética ela sobressai o resto, entendeu? Eu acho que essa fala é muito legal, Bárbara, para a gente desmistificar, sabe? No sentido de idealização, sabe? Ah, então a pessoa que aplica Invex não tem problema, tá tudo bem. Não, é uma técnica. É técnica exatamente porque muitas vezes a consciência tem um monte de problema. Chegou cedo porque tem um monte de problema para arrumar. Né? Então, tirar essa idealização e ir para a realidade, né? Todo mundo está no mesmo barco, só que às vezes alguns vêm com uma bússola nesse barco. Eu vejo que esse é um ponto bem positivo para a gente fortalecer, né? Como conquistar uma maturidade, né, consciencial maior nessa vida, para que na próxima você consiga um equilíbrio maior nesse período da juventude, né? Porque o porão consciencial você está ali restringida e vem muitas coisas à tona, mas vem à tona porque a consciência ainda tem esse processo intraconsciencial para ajustar. Só que quando você está mais madura, você consegue controlar alguns impulsos, você vai recuperando cons, enfim. Então, eu fico pensando, Thalissa, você jogou aí um questionamento muito bacana, assim, já dá para ver que, como seria um serenão? Lógico que ele tem um nível evolutivo mais avançado, mas ele também ganha um corpo físico que dá uma travada, né? E tem vários níveis de serenão, né? Tem aquele jejum no serenão, tem aquele super avançado. Mas isso que você falou é bem sério, eu fiquei pensando como, talvez um tema para a gente debater um megacons inteiro, como a gente chegar numa próxima vida e conseguir se manifestar mais lúcida, sem o porão, porque eu não sei, isso é um tema de se debater, o porão sendo algo que ainda é uma imaturidade que está dentro da consciência, então como deixar alguma senha para que a gente chegue lá e não perca tanto tempo, enfim, de cada um no seu processo, né? Agora, sou participante nova, mas é que me ocorreu uma outra ideia, né, que está sendo falado de porão, mas na minha experiência pessoal, o que eu tive foi pouco porão e foi muita paragenética. Só que eu acho que paragenética, assim, algumas recordações, vamos dizer assim, ou informações que não foram boas, vamos dizer assim, né, junto com a mesologia e algumas experiências, né, negativas. Então, eu vejo que tanto a gente pode trazer esse porão, quanto a gente também pode trazer, vamos dizer assim, um porão da gente mesmo, né? Não um porão só da biologia, um porão só da cronologia, da holomotalidade, né? Mas, assim, né, a própria paragenética, né? Vamos dizer, as próprias informações, né? Das suas vidas, da sua consciência, né? Os depuramentos, né? Vamos dizer assim, que a gente tem que fazer, né? Então, eu acho muito importante também, quanto mais lucidez, mais cedo. Mas, sabe, assim, eu não sei, eu estava refletindo esses dias no sentido de, tem coisas da maturidade que você precisa da vivência, então eu não sei como ter isso mais cedo, talvez acelerando vivências, eu não sei se é possível acelerar vivências, né? Estou pensando aqui, nem tudo é só teoria e observação, né? A gente pode ter bons exemplos ao nosso redor, a gente pode ter acesso a informações mais cedo, por exemplo, da conscienciologia ou até outras mais evolutivas, mas até que ponto isso é o suficiente para garantir que a gente vai aplicar essas informações e esses exemplos na nossa vida, né? E eu vejo por mim, se eu não tivesse tido algumas vivências, eu não teria tido, vamos dizer assim, a fixação dessas neo-ideias, ou até mesmo a recuperação de alguns cons que eu precisava ter. Não sei, o que vocês acham disso? Olha, tem uma pensata aí, Thaís. Primeiro, bem-vinda, né? Seja bem-vinda aí ao Megacons. Tem a pensata 13, que acho que fala bem disso que você está comentando, é a automaturidade. A automaturidade somente chega com o sim, com a vivência das abordagens profundas, máximas, aos fatos e para fatos. Então, eu acho que essa pensata, ela mostra que não é só a vivência, é a abordagem que você faz daquilo que você vivencia. E essa abordagem, ela tem que ser profunda, tem que ser máxima, né? Então, por isso que a gente está estudando isso aqui no Megacons. De nada adianta, por exemplo, você ter muita vivência se você escorregou sempre e você não toma jeito, né? Isso aí, todos nós somos assim, né? A gente é mega elder porque a gente escorregou muito,
né? Porque tem muita gente que veio junto com a gente para cá, né, nesse planeta, e que já é evoluciólogo e serenão. Então, isso é um indicativo de que a gente escorregou muito. O que faltou para a gente? Foi vivenciar? Às vezes não. Às vezes foi refletir sobre o que aconteceu. E a partir dessas reflexões você tomar decisões e aplicar na sua vida teática, né? E, na verdade, você vê as experiências, a gente não controla muito, a gente está sujeito, você vê, a pandemia. Quem controlaria que a gente ia passar por isso? Agora, a holomaturidade não vem no acontecimento em si, vem no que você faz. Então, tem muito a ver com discernimento, né? Aquele discernimento, lucidez e holomaturidade, que é o trinômio que o Valdo colocou. Então, diante do que acontece com você, o que você faz? Isso é que te dá a maturidade. Às vezes você pode ter menos vivências e melhores decisões evolutivas. Às vezes você pode ter um monte de experiência, ser o mega elder e não ter decisões tão boas assim, né, que não te levaram para o caminho evolutivo. Então, acho que onde a gente pode jogar é nessa variável do discernimento, da decisão, de como que se aplica o que acontece com você. Eduardo, comentando o que você falou, eu penso que nós atraímos situações externas. Se a gente pensa que está com medo de ser assaltado, pode ser mais chance de ser assaltado que alguém que não pensa. Se você pensa que está com medo do vírus, que você vai ficar doente, você atrai a doença. Então, eu discordo um pouco. As situações externas acontecem porque você pensou nelas, você projetou antes, você visualizou o que você quer, aí atraiu. Uma pessoa, por exemplo, fica doente, às vezes porque ela quer atenção, porque a família cuida dela, então ela se sente amada, e aí ela não quer ficar curada. Por quê? Porque se ela ficar curada, ninguém vai ficar perto dela, cuidando dela. Foi isso que eu percebi. É verdade, né? Esse é um exemplo, né, que você falou, William, sobre a pessoa que passa pelas vivências com baixa maturidade. Você tem razão, né? Nesse caso, ela interpretou e encarou os fatos e parafatos que acontecem com ela de um jeito que não é um jeito maduro. Então, ela vai ter que repassar por aquilo várias vezes até ela aprender, né? É que nem a criança no colégio, né? Quantas vezes que ela tem que estudar uma matéria? Até ela aprender. Quantas vezes ela vai repetir a sériezinha no colégio lá? Até ela estudar. Quantas vezes a gente vai ser transmigrado de planeta? Até tomar vergonha na cara, né? Então, assim, isso aí depende muito da nossa postura diante do que acontece. Eu acho que isso que o Willi trouxe não é bem assim, tem que ser bem, é uma situação mais caso a caso, essa análise aí de que a pessoa está semeando isso desse modo, né? Eu acho que o que a gente precisa é ter uma, assim, ponderação, porque quando a gente olha a pensata número 40, desse fluxo que a gente estava trazendo ali, que a Thaís puxou, eu vou ler para a gente, é impacto terapia. Nossos estudos, pesquisas e autoexperimentos são desenvolvidos objetivando eliminar nossas ilusões e fantasias, e assim sairmos da infantilidade para a maturidade consciencial. Desse modo, e nesse contingenciamento, nasce impacto-terapia. Quer dizer, o contingenciamento são as coisas que a gente, até certo ponto, não pode mudar, não tem como mudar. Então, a condição de estar restringido em um corpo físico é um contingenciamento. A forma como vai lidar com isso, quais são os efeitos que pode ter a síndrome do estrangeiro, quais são os efeitos que pode ter da inadaptabilidade do intermissivista. E aí, nesse sentido, aí a gente vai para o outro aspecto, que é o que a gente está querendo saber aqui. Como é que a gente faz para ter essa maturidade consciencial, independente dessas condições todas que a gente que são inerentes à vida no intrafísico e esses percalços, que é o que a gente está verificando agora. Né? Então, eu queria trazer essa pensata nesse sentido de como é que a gente... quais são as ilusões que a gente alimenta, e fantasias, mesmo atualmente, mesmo dentro do paradigma consciencial, e como a gente suplantar isso para, de fato, ir para essa maturidade, né? Esse aspecto que é o que a gente está falando agora, que não é só maturidade, holomaturidade. Pegando isso, Neymara, uma coisa que eu e o Renê, a gente uma vez sentou e ficou horas debatendo e não chegamos a conclusão nenhuma.
É que assim, a gente estava preparando o curso Bases e a gente entrou nesse assunto de holomaturidade. E aí a gente começou, tá, aí o Reni fez uma pergunta que aparentemente simples, que deu um nó na nossa cabeça, a gente ficou horas, que era assim, tá, mas a partir de que momento a gente pode falar que a gente vivencia a holomaturidade? E aí, isso foi uma coisa aparentemente simples que a gente debateu, pesquisou, e a gente não chegou a conclusão nenhuma. Assim. Apesar de ter alguns indicativos, existia ali aqueles tópicos de maturidade consciencial, a vivência da holomaturidade em si, a gente se bateu um pouquinho. Falou, tá, e aí? A partir de que momento eu posso falar que eu vivencio a holomaturidade? O que eu deveria considerar, de fato, para falar que eu sou holomadura? Então, gostaria de saber o que vocês acham sobre isso. Ô, Bárbara, só para pensar, tá 41, acho que foi feita para você, ó. Indecisão. A indecisão é a maior evidência prática da imaturidade consciencial. Então, é claro, estou brincando com você, né? Mas, assim... assim Me chamou de imatura. Não, já. mas nós somos uma família, a gente pode brincar aqui. O que acontece? Quando a gente não sabe decidir ou não sabe discernir, isso mostra imaturidade. E não estou falando que isso é negativo para a gente, né? Mostra um ponto em que a gente ainda não conhece bem. Ou seja, mostra uma imaturidade em alguma área. Então, sempre que a gente se depara numa situação que a gente não sabe decidir ou resolver, né? Isso aí é um ponto para a gente estudar, sim, você tem toda a razão, então você fez certo. Estavam perguntando como ter maturidade. Quando você se defronta com uma situação difícil que você não sabe lidar, é aí que você tem que entrar para estudar. E mas eu não perguntei da maturidade, Eduardo, eu perguntei da holomaturidade. Sim, mas eu estou te dando o exemplo contra-exemplo, né? Porque o que você está fazendo? Assim? Você está estudando, junto com o René lá, a questão da fisiologia, né? Então, às vezes, a gente vê uma área nossa que a gente tem uma ligação do passado, né? Que ainda sente que tem alguma carga. O que a gente faz para alcançar a holomaturidade? A gente estuda essa área, né? Isso todo mundo sabe disso. Na conscienciologia, pelo menos isso a gente aprendeu, né? Quando a gente tem uma dificuldade, uma coisa que te incomoda, você, em vez de ir para o lado, você vai, né? Com inteligência, com calma, mas você vai e ataca essa dificuldade. Como? Estudando, né? Estudando, experimentando. De repente, você troca a ideia com outras pessoas também que estão nesse holopensene. Então, eu estou pegando o seu exemplo, Bárbara, que esse é uma ótima estratégia de alcançar a maturidade nos pontos que a gente não tem. Uma coisa... Adélio, só uma coisa antes de você falar rapidinho. Eu vou só reforçar, pessoal, que está no chat aqui, para a gente ir organizando junto o debate, né? Quando vocês quiserem falar sobre assuntos que já estão sendo debatidos aqui, igual esse agora, né, da definição de holomaturidade, é só ligar o microfone, igual a Adélio fez agora, e falar, tá bom? Se quiser introduzir um novo tópico, uma nova pensata, um outro assunto, coloca o nome no chat, que aí a gente encerrou esse bloco de assunto, a gente vai para vocês, tá legal? Então vai lá, Adélio. Só queria trazer que nós temos ali no Sinais de Maturidade Consciencial, nos 70 experimentos, que já tem uma maneira de você fazer uma metria, não só no conscienciograma também, né? Mas no próprio, ali analisando esses 20 sinais práticos de holomaturidade, já dá uma visão para quem quiser fazer a sua autometria, né? Sua autoconscienciometria em termos de maturidade. Se a pessoa avaliar só aqueles 20 itens ali, já ajuda bastante. Ela pode perguntar para si própria quanto por cento eu tenho de cada um disso, mas eu vejo que é interessante a questão do egocídio. Até que ponto a pessoa já está superando a questão do ego. Quanto ela está, por exemplo, focada na interassistência, se ela já tem atitudes durante o dia focadas realmente, se o paradigma dela de vida é interassistencial, se o parapsiquismo faz parte do dia a dia. Então, a autoconscientização multidimensional, que é vista aqui também, essa questão da dedicação do dia a dia para coisas que não ficam só voltadas ao ego, já ajuda a pessoa a ter uma visão. E a outra que eu achei interessante são aqueles estágios ali, do estágio maturológico, né, da enciclopédia, onde há avaliado ali o nível de desperdicicidade também, onde você se enquadra nesses estágios. Você está no estágio 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.
em termos de maturidade. Então, enfim, existem N aspectos que podem ajudar muito a pessoa, e até a frase enfática ali que o professor Valdo coloca, né? Será sempre inteligente a consciência lúcida, homem ou mulher, pesquisar acuradamente os estágios maturológicos, identificar onde se situa, exatamente neste momento ou no momento evolutivo. Então, muito interessante essas duas observações que ajudam bem a pegar essa questão, principalmente da meta que nós temos agora, né? A meta da desperticidade. Será que a desperticidade é realmente uma meta para mim e uma vida? Às vezes a pessoa pensa que não, mas parece que sim. Para a grande maioria, desperticidade pode ser uma meta para essa vida intrafísica. Essa abordagem que eu queria trazer aí, né? Adélio, eu concordo plenamente com o que você trouxe, mas assim, a dúvida ela gerou justamente porque quando a gente fala de holomaturidade, ela parece que é um conceito muito amplo, porque traz muitos aspectos para a discussão, porque a gente está falando de uma maturidade holossomática, então a gente está trazendo aspectos não só somáticos, como psicossomáticos, mentais somáticos, bioenergéticos, multiexistenciais, multidimensionais. Então, assim, a gente está trazendo uma amplitude de conceitos. Então, nesse sentido, a gente sabe mais ou menos o que a gente precisa buscar para que a gente fique cada vez mais maduro consciencialmente. Mas a questão era um pouco mais de... Sim, mas onde é que está a dificuldade de fazer essa análise por estes aspectos? Ali não são aspectos somente somáticos, são aspectos holossomáticos. Então, se a pessoa vivencia os 20, ela pode se considerar holomadura, é isso? Acho que caiu. Posso trazer uma ideia, Bárbara? Dentro da linha de autopesquisa, da conscienciometria, né? Então, assim, o que a gente tem de ferramenta, de uma consciência que a gente considera muito mais saudável, nostálgica, madura que a gente, foi a estrutura. O professor Valdo, né, a gente tem esse referencial da maturidade dele, pela manifestação dele, enfim. E ele trouxe uma ferramenta evolutiva que é o livro Conscienciograma. Então, essa holomaturidade, como você falou, engloba muitas variáveis. Então, para a gente se aproximar, né, conseguir responder isso, não vai uma resposta rápida, a gente tem que aprofundar, fazer muita autopesquisa e se entender e estudando. Veículo de manifestação, corpo físico, energético, emocional, os atributos, tudo isso. Que é onde a gente começa, quando responde lá o conscienciograma, ter uma noção disso. Você vai se autodesassediando, que um dos objetivos da ferramenta é o autodesassédio, né? E depois você vai identificando pontuações, tá? Então, aquilo é um esforço nosso, da nossa intraconsciencialidade, para a gente se aproximar e entender o que eu teria de maturidade já manifesta em vários aspectos. Então, para responder isso, anos fazendo autopesquisa e mapeando para poder tendo um referencial, né, que a gente coloca o serenão, mas assim, lógico que a gente vai trabalhando essa questão da mental somática para entender como ele se manifestaria, né, porque a gente tem referencial dos amigos que são mais maduros, né, referencial do professor Valdo e outras pessoas que a gente, pelo menos, né, pôde ter a oportunidade de interagir. Mas eu vejo que essa resposta, ela é trabalhosa. Não, com certeza. E eu acho que você trouxe uma coisa super relevante, que é o conscienciograma. O conscienciograma é uma ferramenta importante. É interessante porque essa maturidade, assim, você vai entendendo ela, quanto mais você for recuperando manifestando mais o teu autodiscernimento, você vai vendo o quanto você está madura. Então, vamos pensar, até no livro Conscienciograma, as primeiras vezes, ou a pessoa ela deixa lá embaixo, porque ainda está com um nível de pensanidade mais vitimizada, né, de inferioridade, enfim, ou muito para cima. Então, é um processo que, para você chegar um pouco, ter discernimento da sua maturidade, vai um tempo. Primeiro do autodesassédio, depois de regular para ficar mais coerente mesmo, né? Porque a gente, às vezes, ou foi para cima ou para baixo. E daí as técnicas que a conscienciometria vem desenvolvendo para poder ajudar, né? Nosso grupo a estudar. Eu queria trazer... Essa resposta vai ser somente fazendo mesmo a autopesquisa. E daí eu acho que é um fórum para isso, né?
Pessoal, rapidinho. A Patrícia levantou a mão, aí a gente vai passar a palavra para ela e depois para Zilar, tá bom? Patrícia, sobre esse assunto, né? Tá. Pessoal, acho que o pessoal está familiarizado aí com a mãozinha levantada. Se quando vocês quiserem falar, levantar a mão, até facilita para a gente para saber quem é que quis falar primeiro, tá bom? Então, quer falar tem a Nilce sobre o também, assunto? viu? É. Tá, a Nilce, eu acho que ela quer introduzir um novo tópico, né? Vai lá, Patrícia. Microfone fechado. Patrícia, seu microfone está fechado. Meu tema de pesquisa é holomaturidade, estou escrevendo um livro, está até em revisão. A Nilce é minha revisora, mas tem mais de 15 anos que eu estou estudando esse assunto. Eu entendo que a holomaturidade 100% é a do serenão, é ali do conscienciograma. Agora, o que importa para a gente é tocar direito a holomaturidade. Então, por exemplo, até na tertúlia matinal que eu apresentei, que é a autorresponsabilidade evolutiva, eu faço uma categorização da holomaturidade em 7 aspectos. Eu fiz aquela técnica dos pilares, que é exatamente o que eu acho que cabe a gente investir direito, porque não adianta investir num tipo de holomaturidade e deixar as outras em detrimento, porque você não avança. Então, assim, é importante a gente fazer a maturação sobre os vários aspectos e ir calibrando, investindo de uma maneira holomaturológica em todos os aspectos de maturidade. E eu já percebi que existem gargalos. Por exemplo, a minha proposta é, primeiro, pesquisar a holomaturidade sobre o aspecto holossomático, aí depois entra a questão da convivência, depois da cosmoética e da lucidez multidimensional. E eu vejo que, na questão da grupalidade, é um gargalo da Consim, porque ela nasce exatamente para desenvolver a grupalidade. Então, se ela não investir no aspecto, ela está investindo nos 4 aspectos holossomáticos, físico, psicossomático, mental somático e energossomático. Vai tocando direito, mas se ela não investir na questão da convivialidade, aí já pinta o primeiro gargalo, porque ela vem para a vida intrafísica para ajudar, para ser assistencial. Então, uma barreira aparece aí. E aí, quando ela começa a investir na questão conviviológica, aí vem um segundo gargalo que eu vejo que é assim, um funil também, que é a questão cosmoética. Se a pessoa não investe na cosmoética também, ela fica travada. Então, assim, existem níveis, e se ela não chegou até ali também, não tem níveis básicos de investimento nas diferentes facetas, ela também não deslancha, não entende nem o que é a holomaturidade. Então, para a pessoa entender o que é a holomaturidade, ela precisa investir em vários aspectos simultaneamente e tocar direito o investimento nesses aspectos. E perceber, por exemplo, a partir das casuísticas dela, se ela, numa determinada situação que ela está estudando de manifestação dela, se ela não foi cosmoética ali, se ela percebe que no nível de vivência dela, ela está com a cosmoética baixa, ela precisa investir na cosmoética, até que as diversas manifestações fiquem mais ou menos equilibradas. Então, assim, é importante em cada fase, cada manifestação, a consciência ir percebendo quais níveis de manifestação de holomaturidade que estão mais carentes e tocando direito. E eu vejo que realmente o 100% é o serenão, mas dá para a gente ir tocando a maturidade e, por exemplo, o disperso já alcança o nível de maturidade legal, porque ele já tem essa maturidade conviviológica desenvolvida, porque o papel dele é aglutinar trafores, né? Ele já tem uma certa visão multidimensional, já tem questão da cosmoética, então ele já tem um nível de holomaturidade vivenciada, mas não é holomaturidade 100% serenão. Isso é o que eu tenho percebido, tá? São as minhas pesquisas. Zilai, sobre esse assunto? Só comentar um negócio que a Patrícia falou rapidinho, pode ser?
Vai lá, é rapidinho? É bem rápido. Tá. Hein, Patrícia, aquela escala evolutiva que o Pedro propõe, ele coloca o cosmoetiólogo exemplarista antes do desperto. Então, seria a vivência exemplarista da cosmoética antes ainda da desperticidade, né? Mas já quase... Exatamente. Eu vejo que se a pessoa não tem exemplarismo cosmoético, ela não atinge a desperticidade. Relacionado ao mesmo assunto, inclusive, velho que a Patrícia está falando agora e o que a Bárbara também falou. Ali no automaturologia, lá embaixo ele coloca assim, megafocologia. Então, lá no megafocologia, ele diz assim, segundo a taristicologia, a vida sem megafoco pessoal é de soma prematura. O ideal mental somático pode ser o ato de ler bastante, pensionizar bastante, escrever bastante diariamente, a vida toda. Assim, chegamos à holomaturidade. Então, é todo esse caminho aí que a Patrícia estava colocando, né? Que tem que levar tudo direito, que senão a gente não consegue. Se eu tivesse megafoco, coloca lá, qual é o meu megafoco agora para esse momento? É escrever, é pesquisar, é ler, e a gente vai amadurecendo, a maturescência vai acontecendo, né? Era mais ou menos isso aí, só para... Muito bom, Zila. Obrigado. Adélio? Só queria complementar a abordagem da Patrícia quanto à questão da grupalidade. Uma análise que pode ser feita muito importante é o grupo karma nuclear, a família, né? No contexto familiar. Como é que está meu nível de maturidade perante os percalços? Porque a família nuclear é os principais problemas que a gente tem, multiexistencial, que são trazidos juntos para acerto. E se a pessoa tiver um nível de maturidade holossomática multiexistencial, deve estar refletindo na família nuclear esse aspecto, porque maturidade não é causa, é consequência. Então, se a maturidade é consequência do que você está fazendo, não só nessa vida, mas em todas as suas N vivências multiexistenciais. E eu recomendo também a página 115 do Conscienciograma, onde tem uma abordagem bem interessante de holomaturidade ali, tá bom? Legal, Adélio. Então, acho que a gente fechou esse bloco aí do conceito de holomaturidade, na mensuração da maturidade, e vamos lá para a Nilce. Boa tarde, gente. É o seguinte, tem a ver com isso aí também, até o que eu ia falar inicialmente estava muito na linha do que a Patrícia trouxe. A holomaturidade completa, ela só vai ser alcançada quando você chegar lá no pico da evolução, porque vai crescendo. E isso tem a ver com trinômio, né? Eu acho muito inteligente esse trinômio da holomaturidade, começa tão juntos ali, né? O autodiscernimento, CPC e interassistencialidade. O nível máximo de autodiscernimento depende do patamar evolutivo. O patamar evolutivo, à medida que cresce, aumenta o seu autodiscernimento. Então, se eu não estou ainda lá no nível do serenão, eu não atingi a holomaturidade completa. Mas o que a gente pode fazer é ir mensurando aonde está a nossa holomaturidade. E, nesse sentido, aqueles 20 sinais, eu estava dando uma olhada aqui neles, eles me parecem muito pontuais. E você pode ver que dos 20, eles vão entrar em um desses atributos aí do trinômio da holomaturidade, ou é autodiscernimento, ou é CPC, ou é interassistencialidade, a questão mais prática. Então, só por esse teste aí, que ele até coloca o teste para você, que você pode checar, né? Só por esse teste dá para a gente ter uma ideia, até no processo de autopesquisa, por onde é que eu preciso investir mais, por onde que eu vou caminhar, tá? E com relação à questão que o Eduardo fez uma provocação ali no início da unidade de medida ser o megatrafor, da holomaturidade, o megatrafor, assim, eu vejo que ela é muito coerente isso.
Quando a gente fala da conscienciometrologia, está falando de conscienciograma, precisamos sempre ter em mente o seguinte: a especialidade da conscienciometrologia, que inicialmente era a conscienciometria, ela está conectada com a holomaturologia. Então, conscienciometrologia, conscienciometria, quando a gente faz, é exatamente para medir o nível de maturidade. E isso se vê através dos traços, dos atributos da consciência. Isso leva, às vezes, até as pessoas a confundirem, de repente, que, olha, ver imaturidade, cuidar da imaturidade. Isso é consequência, né? Isso é que, às vezes, até confundir um pouco ali com consciencioterapia. E não é, ela é para você mensurar o seu nível de holomaturidade, mas à medida que faz isso, isso já nos leva a conhecer mais sobre nós mesmos, e isso facilita, é a homeostase pelo autodiagnóstico, é muito, muito positivo isso. Então, o Megatrafor, que é o atributo máximo que a consciência tem, a expressão máxima que ela tem ali do melhor, né? Por isso, daí dá para a gente ver, diante daquele Megatrafor, o quanto tem de autodiscernimento, o quanto tem da prática da cosmética, o quanto tem de interassistencialidade, e por aí, por si só, é como se fosse assim, olha, para poder ver o nível de holomaturidade, analisa muito bem o seu Megatrafor, eu penso que dá sim. Só que o mais complexo é identificar o Megatrafor. Aí são outros 500. Ô, Nilson, eu acho que... Posso rapidinho, comentar aqui? Eu posso acrescentar duas coisas em cima do que a Nilson falou, rapidinho? Pode falar. No Homo sapiens Urbanizados, na página 1099, tem 6 estruturas da holomaturidade que o professor Valdo traz. E outra coisa também que mensura a holomaturidade pode ser também a questão da quantidade de recins que a pessoa faz. Pode ser o Megatrafor ou a recim, a unidade de medida da holomaturidade. Muito bom, Patrícia. Eu vejo, Nilson, também, que quando estava lendo essa questão da unidade de medida, é interessante, né? Porque não é assim, qual é o Megatrafor, qual é a abrangência do seu Megatrafor, isso é que dá a holomaturidade. Sim, por exemplo, você pode ter um super Megatrafor numa área específica, isso ainda é restrito. O seu Megatrafor pode ser a serenidade, pode ser a evoluciologia, pode ser a mega cosmoética, isso já é outra coisa. Então, é o tipo de Megatrafor que é o seu Megatrafor, ele diz do seu nível da escala evolutiva. E se você pensar, você estava falando e eu concordo com você, a escala evolutiva nada mais é do que a escala da holomaturidade da pessoa, né? O Valdo falava assim, a escala da lucidez, que ele usava muito esses termos de uma forma, né, um no lugar do outro, assim, para querer dizer mais ou menos a mesma coisa, lucidez, discernimento, maturidade, né? Então, assim, mas a holomaturidade talvez ela abarque os outros atributos. Então, a escala evolutiva da consciência, na verdade, é do 0 de holomaturidade até o 100% de holomaturidade, 100% relativo. Porque a gente não sabe, a gente sabe que tem a CL jejuna e a CL veterana. Então, deve ter também uma outra escala, né, de cosmomaturidade que a gente depois tem que estudar. Ô, Eduardo, nessa direção... Vai lá, Nilson, desculpa, pode falar. Não, essa questão que a Patrícia trouxe das recins, ela é bem pertinente. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar o Megatrafor. Aí a gente pega a unidade de medida Megatrafor. O Megatrafor da consciência em si, ele está dentro do universo, do micro-universo dela, da manifestação dela. Então, por exemplo, eu posso ter lá o Megatrafor da organização. Você tem um patamar, porque esse é o traforzão, é o carro-chefe, que ajuda mais. Mas esse Megatrafor está limitado à manifestação daquela consciência naquele momento, porque existem níveis dentro desse próprio, né? Então, você pega lá,
eu comparava muito a questão, né, esse da organização, eu trago porque comparava muito com a questão do professor Valdo. Auto-organização, determinação, então são questões que você fala assim, não, tem trafora, isso daí é um trafora que eu tenho, mas perto do outro, que tem um nível de holomaturidade muito maior, ele fica até pequeno, mas se o referencial for a média, né, se pegar um outro referencial, então parece o máximo, e pode ser muito bom mesmo, né, naquele momento que você fez esses, ultrapassou gargalos evolutivos e chegou naquele megatrafor. Então, ele precisa ser valorizado. Não quer dizer que eu tenho isso é o máximo e eu já tenho. Não, você tem um nível de holomaturidade dentro do patamar evolutivo naquele momento. Voltar, né, dentro do que a Nilce falou e que você comentou, Eduardo, da holomaturidade do 0 ao 100% relativo, eu acho que esse conceito de holomaturidade ele parece ser usado de duas formas, e talvez por isso eu, pelo menos, fique confuso. Enquanto uma condição, enquanto uma métrica. Porque se eu falar assim, holomaturidade é uma condição, então eu vou falar, eu consigo holomaturidade quando eu estou aqui. Então, é desperticidade? É o quê? É proexis? É curso intermissivo? Se eu estou falando de condição, a partir de quando eu começo a falar de holomaturidade? Agora, se a holomaturidade for uma métrica evolutiva, então, em qualquer momento evolutivo, eu posso falar em níveis de holomaturidade, mais próximos do 0, mais próximos do 100. Eu acho que esse é o ponto, inclusive, que a Bárbara levantou, né, que a gente estava conversando há mais tempo, e como eu vejo? Eu vejo que holomaturidade a gente fala enquanto uma métrica de que se é uma maturidade integral, a minha maturidade integral pode ser muito baixinha se comparada ao serenão ou muito alta se comparada ao serenão. Então, eu falo em um menor nível de holomaturidade ou menor nível ou maior nível de holomaturidade. Agora, se eu usar como condição semelhante à desperticidade, como muitas vezes parece que o professor Valdo utiliza, então, se alcança a holomaturidade, a condição de holomaturidade. Então, assim, os parâmetros, igual a Adélio falou, parece que eles estão mais claros, né? Assim, vamos ver questão projetiva, vamos ver multidimensionalidade, vamos ver essas coisas todas. Mas qual, então, é o referencial? Se há uma condição, qual é o referencial para começar a falar que aquela pessoa tem holomaturidade? Então, acho que essas duas condições, elas ficam um pouco confusas, pelo menos para mim. Aí, Bárbara, você está na lista aqui, você quer falar? É disso ou de outra coisa? Eu acho que você explica minhas dúvidas melhor que eu mesma. Então... Eu queria trazer, nesse sentido, eu acho que a gente volta para a definição para tentar clarear isso. E aqui na definição, então a gente entra para uma condição, né? Então ela passa a ser uma condição à holomaturidade, ou caráter, né, da maturidade integral, que a gente já está entendendo que isso é um guarda-chuva. Evolutiva também. Cosmoética, aí, biológica, a gente já tem os referenciais de idade, né, que seria aí a questão dos 26 anos. Psicológica, multidimensional ou holossomática. Então, quando eu li isso aqui, me chamou a atenção, assim, saltou aos olhos, o que significaria a maturidade cosmoética. Porque aí a gente está falando, sim, dos gradientes e dos níveis de cosmoética. Mas quando é que eu posso dizer que eu atingi um nível de maturidade da cosmoética? Quer dizer, essa cosmoética, ela ainda pode ser ampliada, como a gente já entendeu, de acordo com os níveis de autoexperiência e cognição aí. Mas eu fui aí, eu fiz a conexão com o trinômio, tá? Onde é que eu puxei aí? Que o trinômio, ele traz que são os 3 aspectos que seriam elementos evolutivos básicos. Então, se a gente já chega a um nível de autodiscernimento, e aí sim, volta lá para a maturidade, que é maturidade biológica, psicológica, quer dizer, para ter autodiscernimento e conseguir
em seguida, ter a questão da cosmoética e chegar na interassistência. Para mim fez sentido quando eu li a argumentologia. Segundo a evoluciologia, no caminho natural da evolução da consciência, o autodiscernimento leva à cosmoética e esta leva à interassistência. Então, eu falei, olha que interessante. Então, aí, para mim, fechou um quebra-cabeça, assim, porque enquanto a gente ainda tiver muito, assim, muito submisso à questão dos instintos, e aí entra a frase enfática, enquanto a gente tiver aí o trinômio da holomaturidade, faz a consciência ultrapassar os instintos em geral. Então, enquanto a gente ainda estiver muito assim, nessa condição de responder à reatividade bate-pronto, ainda não consegue ter um autocontrole mais pela racionalidade, é difícil falar que a gente vai estar se autogovernando pelo discernimento. A gente ainda está se governando pelas nossas necessidades, pelos instintos, pelas carências, por essas questões mesmo da sociabilidade, da cultura. Então, a paragenética ainda fica mais distante. Acho que à medida que a gente vai evoluindo, me chamou a atenção, começa a ter o discernimento é como se fosse a flora, vai aflorando o discernimento. Aí eu busco ser melhor. E esse buscar ser melhor, que eu entendi como sendo a questão da autocosmoética, é a hora que eu quero me melhorar, no caso da minha autoevolução, e isso me remete ao que eu tenho vivenciado atualmente, é de me entender mais conectada com os outros. Então, de fato, esse despertar da interassistência, ele veio porque eu comecei a entender que eu estou cuidando muito bem aqui, eu faço todos os cuidados, mas a gente tem que ir no supermercado, tem que ir em qualquer outro ambiente e simplesmente não adianta o meu máximo cuidado se o outro não tiver o mínimo cuidado. E aí a gente começa a entender da interdependência. Então, assim, sabe, quando eu olhei essa linha desse crescendo, ele fez para mim muito sentido. Agora, como a gente chega nesse autodiscernimento, também é outra etapa. Mas eu queria contribuir com isso. Por isso, Luimara, que eu falei da conviviológica e depois vem a cosmoética. Olha a Pensata 62 aí, lê ela aí para a gente, ela complementa o seu raciocínio. Lê você, que está na sua mão. Não está na minha mão, não. Eu tirei aqui. Então. Maturidade. Sobre a ótica da holomaturologia, a boa ação apresenta o período de maturação. A maturidade da manifestação autopensênica se faz pela acumulação das energias conscienciais, ECs, da consim alterando para melhor ou pior o holopensene pessoal. Assim, atua a lei de causa e efeito, no caso, a egokarmalidade. Interessa definir a maturidade cosmoética e vivenciar a interassistencialidade para se chegar à polikarmalidade. Eu acho, assim, vocês querem saber, eu acho que não é tão... não é tão dividido, as coisas acontecem mais ou menos ao mesmo tempo, e a gente vai, eu acho que isso tudo está, no meu ponto de vista, essa holomaturidade é sempre uma meta a ser alcançada. E a forma como a gente vai fazendo isso está muito vinculado aos processos da Recim, então quanto a gente consegue fazer de reciclagem, porque dependendo da reciclagem que você faz, ela muda uma série de extensões na gente, que tanto na cosmoética, como na dependência, nas coerências, em vários setores. Então, o processo das reciclagens, ele é fundamental nesse caminhar em busca dessas metas, porque nada acontece por acaso e não é lendo livro, é se transformando, tá todo dia no rala-e-rola das vivências que a gente tem. Daí, quando a Patrícia fala da grupalidade, é vital, é de suma importância. Ninguém evolui sozinho. E o parâmetro da gente qual é? É o outro. Então, eu acho que não dá para ser, você desenvolve de um lado e depois do outro. Por isso que a importância
do cosmograma, que ele te dá essa condição de você ir se olhando e se medindo de tempos em tempos. E isso tudo, para mim, da minha forma de ver, está vinculado às recins que eu consegui realizar nesse tempo todo. E isso vai me gerando, cada vez que eu consigo fazer uma recim e ter consciência disso, isso me gera o quê? Lucidez, autodiscernimento, e eu vou conseguindo caminhar dentro das minhas métricas conscienciais. Não sei se vocês estão entendendo. Então, acho que elas caminham mais ou menos assim em paralelo tudo isso. Oi, Lu, fala. Eu concordo com você, eu concordo que as reciclagens, elas são a pedra de toque. Sem elas, a gente não vai... né, não vai a lugar nenhum. Vai caminhar. Mas só que tem um aspecto que é o que a gente tem entendido aqui a partir do estudo dos megacons, que né, você colocou muito bem, que a gente não lendo que a gente vai fazer se assenhorar da vivência. Mas existem muitas questões e muitos aspectos parapsíquicos e também das vercons, né, que o professor Valdo assim, escreveu, que muitas vezes, se a gente não tem esses cons, ou seja, se a gente não tem essas sinapses, não teve a informação, você vai se deparar com o fenômeno, vai acontecer com você e você não registra, porque você nem sabe o que era aquilo. Então, aí a gente entra nesse contraponto. Por que a gente aborda o tema... certo, você tem que entender o que está acontecendo com você. E aí entra todo o embasamento deixado pelo professor Valdo, sem dúvida nenhuma. É sempre vinculado a isso. É onde a gente vai se conseguir analisar o que está acontecendo, né? Concordo, sim, é isso mesmo. Mas, assim, Limara, eu entendo que ainda a gente passar pelas vivências, ainda eu acho que é o fundamental das reciclagens em si, né? Eu acho que a gente vem, assim, seleciona uma série, quando a gente vai ressomar uma série delas. E aí essa coisa vai caminhando e a gente vai alcançando essa meta na medida que a gente vai conseguindo ultrapassar tudo isso, né? É sempre difícil, é sempre complicado. Uma coisa, assim, é que a Luimara trouxe justamente o que eu estava querendo trazer, deu o gancho, assim, para uma coisa que eu queria trazer. Você estava falando dos cons. E tem o primeiro ortopensata, que fala do ADCOM, né? Que é a unidade de medida da lucidez, que ele fala que a gente vai recuperando esses ADCONs a caminho da holomaturologia, ou da holomaturidade. E aí, eu pergunto, então, a gente pode fazer uma relação direta entre megacons e holomaturidade, né? Como é que a gente poderia desenvolver melhor isso, assim, essa relação entre megacons e holomaturidade? Bárbara, eu acho que tem pensado, só em cima disso, Nilson, bem antes de voltar, né? Só para não perder o gancho também da Bárbara, isso aí é verdade, tem várias pensatas aqui, inclusive nos próprios verbetes, que ele relaciona diretamente a holomaturidade com a recuperação de megacons, né? Uma coisa está muito atrelada à outra, porque holomaturidade é você expressar o máximo da sua maturidade, o máximo que você tem de recursos de maturidade. E como que você expressa o máximo de recursos? Recuperando os megacons, né? Só lembrando, né, pessoal, a gente já fala isso várias vezes, mas tem muita gente que está há pouco tempo aqui. Megacons, ou cons em si, não tem a ver com capacidade intelectual somente. Cons é unidade de lucidez, e o conscienciograma todo é o livro dos cons, né? Conscienciograma é o livro dos cons. Então, se você vê, tem cons energossomático, tem cons psicossomático, tem cons mental somático, tem cons holossomático. Então, quando a gente fala megacons, na verdade, recuperar justamente essa sua capacidade de interagir melhor com tudo, né? Com as ideias, com o estudo. Por exemplo, como a Clô estava falando, quando você encara uma recim, uma situação difícil na sua vida, o que faz você ir na direção certa, tomar a posição certa e passar por cima e aproveitar? São as suas unidades de lucidez. Se você tem megacons nessa hora, você aproveita muito melhor a reciclagem. E, por outro lado, as dificuldades e as reciclagens é justamente a ferramenta para recuperar cons.
né? Então, só estou falando assim, quando a gente fala em megacons, não é absolutamente, por exemplo, ficar estudando CL, ficar estudando serenão, pensar em Comunex evoluída, não. Megacons, às vezes, você expressa o maior megacons na pior dificuldade de reciclagem que você tem aqui, aquela coisa mais baixa. Pensa bem, onde você precisa mais de megacons, Bárbara? Na Comunex evoluída ou na baratosfera? Essa é uma boa provocação, né? Na baratosfera, exatamente. É, claro. Mas você sabe que, pensando nisso, eu acho que eu, de uma certa forma, consegui sanar um pouco da minha própria dúvida. Porque, assim, ó, se a gente pensar na holomaturidade como condição, e eu faço essa relação com megacons ou com a recuperação dos adcons, eu posso, talvez, relacionar a minha condição de holomaturidade com o meu top de lucidez, que foi na vivência do curso intermissivo. Então, talvez a minha métrica holomaturológica seja a minha vivência no curso intermissivo, que foi o meu top de lucidez. A sua maior maturidade era quando você tinha o máximo de lucidez, sem dúvida, né? Que era no curso intermissivo. Agora, o que nos cabe agora e por que a gente está estudando megacons aqui, né? Porque o nosso problema não é se a gente teve isso no curso intermissivo, isso aí já passou. O nosso problema é pegar essa holomaturidade e exatamente recuperar para quê? Para aplicar aqui no dia a dia, nas situações, com as pessoas, para fazer assistência. Então, existe assim a recuperação dos megacons, ela envolve você acessar e você aplicar. Então, quando o professor Valdo fala em recuperação de megacons, não é só você lembrar, lembrei, ou então, lembrei da Verpom tal. A outra parte disso é onde você aplicou essa Verpom, a aplicação da Verpom, onde é na sua vida. Então, isso tudo, quando a gente fala de recuperação de megacons, é um complexo que envolve pensamento, sentimento e ação. Eu só quero voltar um pouquinho no tópico anterior, porque aí a Bárbara entrou com outro aí muito bom, né, Bárbara? Mas é a questão do trinômio. Existe o crescendo me parece muito óbvio, porque a partir do autodiscernimento, então vai melhorar a cosmoética, que vai melhorar a interassistência. Mas eu penso que a gente precisa pensar também no trinômio com independência de onde começa no processo da conquista da holomaturidade. Por exemplo, a partir da interassistência, você começa fazendo interassistência. Daí, já vai verificar onde funciona, onde não funciona. A partir dela, ganha autodiscernimento. E por aí vai. A questão da cosmoética também. Então, assim, não tem, né? Então, de repente, não vou fazer interassistência porque o meu nível de autodiscernimento aqui ainda não sei direito, não consigo ter autodiscernimento. Não, vai e faça. Aí a gente vai aprender a ter mais discernimento para as próximas, para outra, vai verificar o que funcionou, o que não funcionou, e é assim que vai crescendo na holomaturidade. Nilson, então, às vezes é tentativa e erro, não tem outra saída, né? É tentativa e erro. E aí eu concordo com você, cada vez que você consegue fazer isso, você sempre ganha algum nível de lucidez. Ou estou no caminho certo, ou eu preciso voltar e refazer, porque fiz tudo errado. Então, eu acho que a coisa é mais ou menos por aí. Uhum. Agora, então, vamos passar para o Willy. Vamos lá, Willy. Eu peço a ajuda de vocês para entender o item 32, holomaturidade. A rigor, segundo a holomaturidade evolutiva, não há valor real nem em salvar o culpado e nem em condenar o inocente. O que vocês entenderam? Que eu não entendi muito bem isso. Quem gostaria, pessoal, de ajudar o William? Eu acho que aí a gente pode especular um pouco na questão do paradireito, sabe? Então, ela está bem remetendo a isso, porque se a gente vai pensar em salvar e condenar, a gente está indo para dois extremos. Se a gente pensar no processo da evolução e que a lei de causa e efeito, hoje, quem é o culpado pode ter sido, quem é a vítima pode ter sido culpado, a gente pensa no ciclo algoz e vítima ao longo das fieiras de vidas. Então, a hora que ele está trazendo aqui, a rigor,
não há valor real em salvar o culpado e nem condenar o inocente, é porque esse é um recorte muito pequeno, é um recorte do que está sendo visto nesse momento, nessa vida, nesse retrato, e não está trazendo a história que compreende o passado milenar daquelas consciências. E aí é que é nesse viés que eu entendi. Ok? E aí, Willy, como é que ficou para você? Eu entendi agora que não tem valor real, é porque ninguém, na verdade, é culpado ou inocente, uma postura maniqueísta, né? Mas tem que saber avaliar os atenuantes e agravantes, não é questão de salvar nem de condenar, é questão de julgar, né? Por exemplo, quando uma consciência é transmigrada, existe uma avaliação se ela tem condição ou não de continuar no planeta. Então, não é questão de salvar nem condenar, mas existe uma avaliação, um critério para saber se ela tem condição ou não de permanecer no mesmo planeta, ou se vai para um menor. Entendi isso. Bom, então, mais alguém quer comentar o que o Willy colocou? Não é julgamento, mas uma avaliação, né? Isso aí. Discernimento, né, Willy? Legal. Legal. Então, eu estou inscrito também, né? Então, o que eu queria colocar é que depois dessa conversa sobre parâmetros de holomaturidade, parece que o mental soma ficou liberado para pensar na holomaturidade de fato, né? Então, pelo menos pro lado de cá. Então, achei isso bem legal. Porque aí, eu comecei a pensar qual que é a função de pensar na holomaturidade. Porque os conceitos, a gente tenta achar os limites deles, mas eles têm funções, né? Eles são práticos para nós, para a evolução. E eu fiquei pensando aqui que essa coisa da holomaturidade, ela tem a ver com ajudar a gente a sempre ter um olhar integral para nós. Então, parece que a holomaturidade vai fazendo cada vez mais sentido quando eu consigo enxergar a vida de forma cada vez mais abrangente. Então, é pensar sempre em parapsiquismo, é pensar sempre em assistência, é pensar no máximo possível de variáveis que vão compor a maturidade integral. Então, parece que faz sentido falar em holomaturidade quando eu estou nesse movimento de pensar de forma abrangente e integral. E aí vem uma dúvida que tem a ver com essa pensada que você lê, inclusive, Bárbara, que é a primeira, que fala do ADCOM. E aí fiquei pensando assim, bom, para a gente lidar com os desafios do dia a dia, a gente, bom, supondo que os desafios que nós lidamos com eles nos dia a dia estejam alinhados com a nossa proexis, se a gente não está conseguindo lidar bem, possivelmente pode estar faltando recuperar a lucidez, ou conquistar algum com. Então, eu fiquei pensando, quais será que são os indícios diários, cotidianos, de que me falta maturidade, ou que me falta recuperar algum com específico, algum mega com. Então, eu fiquei pensando nisso assim, qual que é o sinal diário para eu ir atrás de algum com novo, específico, prioritário, para eu ter essa bússola de saber atrás de que eu vou agora. O que vocês acham? Eu vou ler aqui um item para você da ortopensenidade, Renê. Eu vejo que, além de recuperar cons, né, dessa questão desse desenvolvimento da holomaturidade, tem a questão da cosmoeticidade, daí aqui tem a intencionologia. Sob a ótica da holomaturologia, a ortopensenidade é o caminho da depuração máxima da intencionalidade. O que eu entendo, assim, que esse processo, a gente está falando de megacons, né, recuperar cons, eu vejo que esse processo, ele caminha no momento que a gente vai ajustando a cosmoeticidade. Então, tem alguns níveis que a gente não vai chegar de entendimento de maturidade se a consciência ainda ela está com nível, assim, você vai aumentando o teu nível de cosmoética, você vai tendo capacidade de ter mais para percepções extrafísicas, a tua sanidade mental está melhor, a sua intenção na interação com as outras consciências vai qualificando. Então, o recuperar cons, eu vejo que muitas vezes, na verdade, é você desenvolver traços de maturidade com a questão da cosmoética, e essa fala que, não sei, encaixa nisso que você, para mim, né, eu fui lendo aqui, acho que é um item que vale a pena a gente refletir,
desenvolvimento da cosmoeticidade, que daí entra reciclagens e N questões que a gente precisa ir ajustando. Renê, mas eu acho que um indicativo, você perguntou do indicativo, como é que o que a gente interpreta para identificar nossas imaturidades. Eu acho que o indicativo pode ser a qualidade das nossas crises. Eu falo qualidade porque crise em si não é um problema. O problema é a qualidade das nossas crises, né? Então, assim, quando é aquela crise que gera ou que evidencia imaturidades, no sentido da forma como a gente lida, nos ruídos que isso gera, nos percalços que isso provoca, aí eu acho que isso aí está indicando que a gente está precisando trabalhar alguns aspectos para a gente melhorar a qualidade das nossas crises, né? E eu acho que a gente já melhorou bastante, né? Porque se todo mundo aqui pensar nas crises que a gente tinha quando chegou e que a gente tem hoje, já melhorou um pouquinho. Eu estava pensando nessa mesma linha de uma outra forma que a Bárbara trouxe, que é o seguinte, Renê, assim, o que você falou, como é que quais são os indícios que eu preciso de, né, novos cons ou do que ir atrás. Aí eu pensei assim, falei, nossa, isso para mim é tão evidente, porque é aquele negócio que te bate, como é que é? Te bate de frente, e é aquilo aí que te pega assim e fala, opa, não tenho habilidade para lidar com isso. Então, eu pensei, a Bárbara chamou muito bem das crises, né? Mas eu pensei que são os aspectos do cotidiano, e aí esse cotidiano interdimensional, porque tem questões que é no extrafísico que a gente vivencia, e aí se depara com aquela imaturidade ou com aquela reação ainda, né? E aí vai precisar trabalhar. Então, eu pensei que o que sinaliza os cons é o andar da carruagem, ou seja, é aquilo que a gente está e os interesses, entende? Então, uma coisa é o que a gente está vivenciando e outra é aquela cenoura lá do intermissivo, que às vezes não está muito claro, está eclipsado, né? São informações que ficaram eclipsadas com a ressoma. Aí talvez também tenha, aí sim, você está falando de um outro aspecto, que seria aqueles interesses que você fala assim, não, eu queria aquele assunto, e aí é um pouco diferente, né? Sabe o entendimento que eu estou tendo? Que cada consciência é única e singular, para cada um vai ser um processo, Renê, entende? No meu entendimento, a Bárbara, assim, como que vão ser, né, as crises, se elas estão, né, crises mais maduras, né, ou está dando mais reverberação. Para mim, eu comecei, não, é a questão da cosmoética. Então, parece que cada um tem alguma coisa que chama mais atenção nesse caminhar para entender o que é, né, a bola da vez. Aí eu queria só comentar o seguinte, que a gente tem outros colegas que estão aqui, gente boa, que está só ouvindo, e a gente também quer ouvir vocês. Então, sabe, gente, falando, às vezes trazendo aquela sua contribuição meio tímida, que daqui a um pouco você, ou então muito, muito sagaz, entendeu? Porque tem gente aí sentada no pote de ouro. Então, gente, fiquem à vontade. Eu estou vendo a Tere ali, quietinha, né? A Vanessa, nem sei, agora deu uma sumida ali, né? Enfim, estamos aí querendo ouvir vocês também, colegas. Boa, Luimara. Então, podemos passar aqui, ó. Na nossa lista, tá a Nilce e depois a Marlene. Pode ser? Ah, tá. Bom, vou ser bem breve. Eu só queria dizer o seguinte, que a gente está falando ali de ADCOM, naquela primeira ordem pensata, que é a recuperação de cons, tem tudo a ver com megacons. Mas tem o processo também que, às vezes, a gente não tem esse como para recuperar, porque não teve essa lucidez antes, então não vem. Então, a questão é de realmente adquirir lucidez aqui agora para poder passar a ter cons, e isso faz parte da holomaturidade. Eu até penso, né? Parece até estranho falando isso, né? Quando a gente está discutindo o megacons, mas eu penso que isso é até muito mais louvável de você adquirir coisa nova aqui, agora, e não só ficar recuperando o que já tinha, que é muito bom para alavancar, mas também... Nilce, bem observado, muito
em cima do lance que você falou, né? A gente tem os adcons, que são aqueles cons que você recupera. E a gente tem os neocons, que são aqueles cons que você desenvolve agora, né? Que às vezes são situações que você trata de um jeito diferente, você tem uma ideia nova que você nunca pensou, trocou ideia com um colega, você nunca tinha pensado naquilo, isso é neocons, né? Mas, assim, de qualquer forma, a gente sempre usa aquilo que tem para construir o que é novo, né? Então, você vai pegar as ferramentas que você já tem para construir o prédio novo. Então, aquele nível de lucidez maior que você pode manifestar naquele momento é justamente o que vai servir de alicerce para você passar uma crise nova, enfrentar de um jeito diferente que você nunca fez, né? Então, você tem razão, assim, anda junto, adcons e neocons, né? Eles estão sempre juntos. Muito bom, Nilce. E Eduardo, e todo mundo. Então, vamos lá para Marlene. Marlene, você colocou no chat aí. Abre o microfone e fala para a gente, por favor. Eu acho que eu estou mudando, então, um pouco aí o tópico que está em discussão. Eu estou querendo, gente, trazer essa questão da transafetividade. Até para quem puder aí falar um pouco mais, para eu compreender, né? Na LO número 12 está abordando, quando diz que a evolução consciencial, a sua base é o afeto, e na maturidade consciencial é autotransafetividade. E também fala em transafetividade lá no número 18, no 39 e no 84, não é? Então, a transafetividade seria um amor, né? Extremo, quer dizer, um amor que ele vai extrapolar para todos os seres. Como que seria essa transafetividade, essa autotransafetividade? Ela é além do nosso autoafeto? Ela requer uma maturidade consciencial maior? Esse assunto é bem interessante, né, Marlene? Assim, é um assunto bem difícil de estudar. Isso aí, talvez a gente pudesse fazer um megacon sobre isso, né? Eu acho que esse é um dos assuntos que estão lá para serem votados. Mas, de modo geral, o professor Valdo trouxe essa ideia da transafetividade há pouco tempo, né? Ele nunca tinha falado isso antes. De um tempo para cá, ele começou a falar nisso, né? Que tinha uma coisa superior a tudo que ele tinha falado em termos de afetividade, inclusive em relação à dupla evolutiva, e que ele nunca tinha falado isso porque o pessoal não estava ainda estudando outras coisas, não era bom para misturar. E ele falou da questão da transafetividade, que é justamente um tipo de afetividade que transcende ou que ultrapassa tudo que a gente está acostumado aqui na relação com as outras pessoas. Ultrapassa, inclusive, aquilo que ele colocava como o mais avançado em termos de técnica, que era a técnica da dupla evolutiva. Então, a transafetividade seria, como você definiu bem, uma espécie de sentimento avançado ou elevado, ou se você quiser chamar de uma relação de mega fraternidade com as outras pessoas. Com as outras pessoas, não, com as outras consciências, né? Então, você está falando de transafetividade, você ultrapassa a relação do casal, você ultrapassa a relação da família, você ultrapassa a relação dos amigos, e o mais difícil, que eu acho que é o mais difícil, você ultrapassa, inclusive, a relação dos desafetos. Porque você fala, por exemplo, é fácil, né, você ter uma afetividade ou um amor por quem você já tem uma simpatia pela pessoa que está do seu lado, pelos colegas evolutivos aqui que estão estudando junto. Agora, vamos ter uma afetividade madura, maior, pelo mega assediador? E não é o mega assediador do outro, não, é o seu, né? Porque o do outro você também tem, né? Às vezes você vê uma notícia no jornal e fala assim, puxa, essa pessoa que é um assassino, né? Que aconteça o melhor para ele. Isso é fácil. O problema é quando atinge a gente. Então, quando pega no nosso calo, que balança o psicossoma, né? E a gente fica indignado, então, isso é que a gente tem que trabalhar para chegar à transafetividade. E, mais ou menos, é esse tipo de relação que esses amparadores mais avançados têm com a gente. Tipo o evoluciólogo. O evoluciólogo ele já olha o grupo, né, como se fosse aquela mãe com os pintinhos embaixo. Então, assim, ali não tem mais o pintinho que ela não gosta, não tem mais aquele que ele não quer relaxar. Ele tem todos ali, né? Todos têm potencial e todos vão crescer e evoluir.
Quando a gente chega nesse ponto de entendimento, de olhar todo mundo com esse olhar da evoluciologia, isso é transafetividade. Agora você vê, falar é fácil, né? Agora, na hora de você aplicar, isso é extremamente difícil, né? Você dá uma aula de transafetividade é fácil, você aplicar no dia a dia com aquela pessoa que às vezes está mais perto é difícil, é muito difícil. Então, assim, esse é um assunto avançado, mas que vale muito a pena estudar. E outra coisa, viu, Marlene? O professor Valdo estimulou muito a gente a estudar isso nos últimos tempos. Ele falava bastante sobre transafetividade e, vamos dizer assim, ele incentivava a gente a estudar isso cada vez mais. A porta, né, da evoluciologia está nessa direção, não tem jeito. E tem tudo a ver com a maturidade. Esse tema aí, Eduardo, Marlene, inclusive, o Valdo falava que a afetividade sadia, porque a afetividade você tem tudo, mas a afetividade sadia, evolutiva, você começa a trabalhar com a dupla, né? Com a dupla, não é só com um objeto que você tem um afeto. Você começa com a dupla e ele falava, a dupla é a ponte para ter assistencialidade avançada, né? Então você começa com um autoafeto, depois com a dupla, depois a transafetividade. Não é um processo assim de chegar e pular na transafetividade. Esse que é o grande desafio. E aí fica até o convite, eu faço parte lá do Colégio Invisível da Conviviologia, convido a Marlene, convido a todos interessados lá. Ele é coordenado pela professora Liliane Scarpari, que vai, inclusive, apresentar o auto-verbete terça-feira. É um tema muito relevante e complexo, porque não é a amizade em si. A gente sabe que tem amizade evitável, sabe que tem a solidariedade maligna. Então, não é bem qualquer afetividade, é uma afetividade evolutiva. E aí você começa, você vai evoluindo. E aí você trabalha, como o professor Eduardo colocou, a aversão. Por que eu tenho aversão àquela pessoa? Por que eu tenho aversão a esse assunto? Porque isso tudo você tem que levar para a autopesquisa. Então, a sua afetividade, para ser avançada, tem que trabalhar a aversão, tem que trabalhar o desafeto. E como a professora Malo fala muito bem, o afeto desata e a desafeto ata. Então, você quando tem um desafeto, aquela coisa fica incomodando, fica atrapalhando o teu fluxo. Você volta e meio volta para aquilo. Aí você tem que levar aquilo para a autopesquisa e falar, o que você está me incomodando tanto? Né? Será que é um problema só do outro ou eu tenho alguma coisa com isso? Então, realmente, agora, é bem complexo. Perfeito. Muito bem colocado, Cláudio. É isso aí. Você falou uma frase muito importante, que a duplologia é a ponte para a autotransafetividade. E é isso aí, né? Na verdade, a gente vai de ponte em ponte, né? A gente começa pequeno e vai indo, a dupla já é uma coisa que você já extrapola o que é normal na sociedade, e aí ela é uma ponte para uma coisa maior ainda, né? A transafetividade é isso aí. Agora eu lembro que do professor Valdo num círculo, teve um círculo mental somático sobre transafetividade, né? E por que teve? Porque é um assunto novo para, né? A gente estava estudando, né? Outra coisa, né? As religiões orientais, elas estudam muito essa coisa do amor impessoal, amor universal, né? Mas ainda tem uma conotação um pouco sentimental demais. Ainda é aquela técnica do Valdo. Ainda não é a transafetividade. Porque a transafetividade envolve isso tudo com o mental soma em cima. Então, falar de transafetividade é totalmente falar de megacons. Isso sim é megacons. E a gente pode se perguntar, no nosso nível mais lúcido do curso intermissivo, você como consciex lá, no meio do curso intermissivo, você expressava a autotransafetividade? E se você expressava lá, quando você vem para cá, você ainda expressa? Ou lá é mais fácil do que aqui? Lá é mais fácil que aqui, né? Então, o problema não é você expressar a transafetividade no meio das amizades raríssimas, na comunex avançada, não. O problema da transafetividade é como a gente está falando, é na baratrosfera. É aqui, é na família, é com a pessoa que você, né, tem um passado difícil com ela. Esse é que é o ponto da transafetividade. Não é com aquelas pessoas que você já gosta. Uma coisa que eu penso muito, pessoal, eu sempre reparei isso que eu já estudei muito essa linha oriental, né? E eles falam muito sobre esse assunto, sobre esse tema, né? Agora é muito fácil, por exemplo, você ver um programa na televisão e ver aquela criancinha passando fome na África e sentir um amor enorme por ela. É fácil, né? Isso é quase como um ícone ali. Agora, outra coisa é você ter uma pessoa do seu lado, ou pessoa que você conhece, que te incomoda, e às vezes aquele desafeto aparece ali, mesmo sem ninguém ver. Então, veja bem, às vezes as coisas menores são mais difíceis do que essas grandes coisas que aparecem, catástrofe, né? Isso aí não quer dizer nada, isso aí não significa nada para a gente. Por isso que o Valdo sempre falava, o problema está no detalhismo.
o detalhe daquele micro desafeto que a gente tem, né, e talvez muitos de nós tenhamos, isso é que é o gargalo para a transafetividade. É isso que impede a gente de chegar lá nesse nível mais avançado. Posso entrar, Eduarda, que é sobre isso que ele estava falando? Pode ser? Pode. Pode ser, Paty, ou você quer falar? Na verdade, porque eu queria falar uma coisa, uma reflexão ainda antes da questão da transafetividade, mas eu acho que faz um gancho bom para essas ideias que vocês estão trazendo. É uma pensata do professor Valdo, é a assistencialidade. Ele coloca aqui, a maioria das consciências intermissivistas da CCCI já é assistencial, contudo, ainda não assumiu o cargo de assistente. Em muitos casos, falta deixarem de pensionizar como se fossem amadores, ainda com imaturidades óbvias, e agir como se fossem profissionais técnicos quanto ao veterantismo evolutivo. A pré-intermissiologia permite a entrada da personalidade na paraliderança interassistencial com gabarito e profissionalismo. Aí, fazendo gancho com a transafetividade, eu penso que se a gente não investir nisso aqui ainda está longe de entender o que é transafetividade. E você lembrou bem sobre a liderança intermissiva, né? Você falou uma coisa que eu lembrei. Veja bem, quando a gente, né, na próxima intermissão, vamos supor que a gente vai lá fazer o resgate da liderança intermissiva. Você vai exercer a sua liderança intermissiva como consciex e vai começar a resgatar aquele pessoal que ficou no baú da sua FEP, né? No baú do seu holocarma, vamos dizer assim, né? Aquelas pessoas que ficaram para trás. Essas pessoas são justamente as mais difíceis de você ter afeto. Porque elas é que te incomodam demais. É aquela mosca que fica lá, né? É o espinho na pata do leão. No caso, você é o leão, né? Então, aquilo te incomoda já há muito tempo. Tanto é que você não conseguiu resolver antes. Você teve que fazer o curso intermissivo, ter lucidez, veio para cá, né, para desenvolver tudo, para arrumar gabarito para poder resgatar essas pessoas. E só você pode ir lá. Então, você vê isso. Se a gente não assumir isso, pôr mão na massa, olha, tem que... meu papel é assistir, custe o que custar, é assistir. A gente não sai da... É isso aí. Você sabe que quando a gente fala de transafetividade, me parece que há outros conceitos que a gente pode fazer em conexão. Por exemplo, uma ideia que me parece fazer muito sentido na transafetividade, para a vivência da transafetividade, é o pré-perdão. Por exemplo. Outro é a própria vivência da pacificação íntima. E aí entra naquilo que a gente estava discutindo. Talvez eu entendo que a transafetividade é a vivência prática da paz. Porque senão você não conseguiria, de fato, vivenciar esse afeto de forma tão ampla e tão avançada. É uma pacificação ativa, né, Bárbara? Ativa, exatamente. Você tem que ir atrás daquilo que te incomoda. Não é simplesmente uma pacificação em que você recebe e absorve, né? Não, você vai atrás. E uma coisa, né, pessoal, não sei se todos já ouviram essa história, que isso para mim é muito elucidativo em termos de evoluciologia, isso é muito bom. O professor Valdo falou assim, que ele fez a grande virada, o Zéfiro, né, fez a grande virada evolutiva dele quando ele parou de correr dos assediadores e ir na direção dos assediadores para ajudar. Então, o que significa, né, essa frase? Por exemplo, a gente fala assim, eu quero ajudar o fulano porque eu quero ficar livre dele, né? Eu quero assistir a pessoa porque eu não quero mais encontrar essa pessoa na próxima vida, né? Então, isso é o contrário do que ele está falando. Ele está falando assim, não, essa pessoa, justamente, eu vou atrás dela. Então, você vai atrás daquelas pessoas, aquelas consciências que justamente te incomodam mais. Aquela que você não quer ver de jeito nenhum, é essa que ele falou, não, essas eu vou atrás. Por que vai atrás? No sentido de nascer junto, nascer na família, entrar de infiltrado junto, né? E por quê? Porque ele viu através lá de observar o transmentor e outras consciências mais avançadas, que era isso que essas consciências faziam. A estratégia evolutiva deles era essa. Era pegar, justamente, ver quem que você está muito mal parado, que te incomoda mais,
é essa que precisa de mais assistência. E aí você vai atrás. Então, veja bem como é que isso é uma inversão do que normalmente a gente pensa, né? A gente pensa que a gente quer evoluir para ficar livre dos problemas, né? E você vai evoluir e cada vez mais vai junto do problema, junto mesmo, de assim, nascer abraçado neles, né? Então, assim, isso para mim, quando eu ouvi essa história do professor Valdo, me abriu muito a ideia, viu? Assim, eu mudei muita postura e muita ideia que eu tinha dessa questão da evolução. Posso só fazer um parênteses nessa fala do Eduardo? Ô, Thalissa, deixa só a Thaís falar que ela estava tentando há mais tempo, aí eu passo para você, pode ser? Thaís, está desligado esse microfone. Eu queria retomar essa questão, quando a Bárbara falou das técnicas, né, da transafetividade, eu achei bem interessante, eu estava pensando na admiração e discordância em função também do que o Eduardo falou, né, Eduardo, que é mais difícil a gente viver quando a coisa pega para nós, e no meu caso, tem muita questão de ideologia, né, quando eu tenho diferenças ideológicas, para mim é mais difícil estar tendo essa transafetividade, né. E eu estava pensando com relação à questão do modelo nosso, que é o Serenão, né, que seria um modelo também de transafetividade, que ele usa a questão da... Se a gente for pensar, o Serenão, ele é 100% anti-egoísmo, né? Então, para mim, a escala da cosmoética seria isso. A gente começa com o egão lá, quando a gente é célula, e chega no máximo, né, no pico da evolução, com o anti-egoísmo, né? E isso é cosmoética. E aí eu estava pensando com relação às omissões superavitárias, se elas poderiam ser consideradas técnicas ou exemplos de transafetividade, ou se elas poderiam ser fuga. Né? Às vezes, por exemplo, como você falou, a gente tem que enfrentar, né, o assediador, e até que ponto, às vezes, a gente tem que tirar nosso time de banda, porque a gente já fez muito isso no passado, e está na hora da gente deixar as pessoas evoluírem com seus livre-arbítrio, com as suas imaturidades, e a lei da ação e reação, enfim, né? Como é que vocês veem isso? Eu acho, Thaís, que uma coisa não é excludente da outra, que você trouxe, entende? Que você trouxe assim, ou deixar evoluir o seu livre-arbítrio, ou fazer, entrar para assistir. Eu acho que não tem esse... Eu acho que entrar para assistir, em primeiro lugar, ele pressupõe, né? Pressupõe que eu tenha essa intenção e eu tenha essa competência, porque o professor Valdo também se ensinou muito para a gente. Ó, não põe banca quem não tem competência. E aí eu acho que entender isso às vezes bate um pouco no nosso orgulho, sabe? A gente achar que porque o outro é um assistido e em alguns momentos tem uma necessidade maior. Aí a gente, não, agora eu sou da Conscienciologia, eu sou tenexista, de fato, entendo, trabalho um pouco de energia, trabalho energias, tenho uma defesa, e aí eu posso fazer toda e qualquer assistência que eu queira, vamos dizer assim. Então, eu acho que às vezes aí entra assim, vão ter limites, e esses limites, se a gente entender um pouco mais do nosso fôlego, e aí a gente volta para a autoconscienciometria, volta para a autopesquisa, a gente vai ter esse respeito. E esse respeito é a autorrespeito e o heterorrespeito. E o assediador, que eu entendo muito essa frase, do que ocorria, porque eu já estou vendo o que acontece. Eu tenho situações bem no grupo Karma que eu não queria mais contato com a pessoa, e devido a algumas opções, literalmente e frontalmente anticosmoéticas. Então, são familiares que eu não tenho um convívio muito direto, mas só que eu queria, tipo, esquecer que eram da minha família, tá entendendo? E aí, passados-se 21 anos de Conscienciologia, hoje eu consegui entender de algum modo esse processo do grupo evoluindo junto. Eu fui ver aonde tem os meus pontos de afinidade, por mais que já estejam, os laços já não são aquelas prisões, mas existem os pontos de afinidade, e aí, então, agora eu tenho uma postura que é diferente. Então, eu penso, sabe, que é mais ou menos por aí. Se a gente entra num papel de interassistência, a gente também está crescendo. Mas se eu vou entrar no negócio e aquilo eu fico mal, e aí inverteu, eu fui entrar para fazer uma assistência e de repente estou eu lá precisando de arco voltaico toda vez, eventualmente é uma coisa.
Eu testei meu limite. Opa, esse aqui passou da conta. Mas se isso se torna uma praxe, uma regularidade, aí eu acho que a gente tem que se perguntar, será que eu não estou assumindo uma postura talvez salvacionista ou de heroísmo e entrando em coisas que seria para deixar, entendeu? Então, eu tenho pensado mais por esse ângulo, Thaís. Bacana, obrigada. Sobre esse tema, olha, vamos lembrar aquelas pensatas, né, que a unidade de medida da assistência é o assistido, né? Ele é que dá o tom da assistência. Porém, tem um complemento. O limite da assistência é dado pelo assistente. Ou seja, até onde se assiste, até onde você pode. Então, se você não pode mais, não vá. Mas se você tem capacidade, vá. E outra coisa, um dia a gente vai ter capacidade de assistir esse povo todo, né? Lembra do que o transmentor falou para o Valdo lá? Assim, não vamos deixar ninguém para trás. Então, quando a gente pensa em grupo evolutivo, é o grupo evolutivo avançando junto, né? Assim, não tem ovelha desgarrada. Tem os transmigrados também não ficam desamparados, né? Vão serenões juntos. Então, quando a gente pensa em grupo evolutivo, você se qualificar para justamente poder ajudar aqueles que você não podia antes. Né? Então, assim, nesse sentido, a gente vai se qualificar e esse nosso limite de assistência vai cada vez ficando maior. Acho que a Thalissa queria falar, né? Bem rapidinho, eu sei que tem outra pessoa, mas bem rapidinho, sobre isso que o Eduardo falou, né, sobre essa questão da gente se qualificar para assistência, né, que o assistente vai até onde pode. E aí a gente fala muito de posicionamento. A gente precisa posicionar. Realmente, a gente precisa se posicionar. Só que se posicionar significa também a gente se colocar no front, querendo ou não. E aí, para a gente se colocar nessa condição, a gente precisa se preparar, porque não dá para me posicionar, eu vou assistir todo mundo que vier de qualquer forma, não, peraí. Então, saber esse estofo energético, esse estofo assistencial pessoal, para saber aquilo que dá conta ou não, né? E aí eu penso muito no processo do autorrevezamento, né, nas próximas vidas, e no processo da intermissiologia. Então, quais os recursos que eu vou hoje, nessa vida, me aprofundar, né? O que eu vou me apropriar nessa vida intrafísica para dar conta da próxima intermissão? Né? Se eu vou ter que fazer assistência para outras pessoas, para essas outras consciências mais profundas, né? O que eu vou ter que fazer hoje? Saindo aqui do Megacons, né? Então, a gente traz para o hoje aquilo que é mais lá na frente, né? E acho que a própria Apex fala muito disso, né, da questão dos 3 futuros, né, que é a própria intermissão, a próxima vida e o resto dessa vida de hoje, né. Mas aí, eu tô falando dessa questão do autorrevezamento porque eu queria chamar a atenção para o processo das GESCONs, dessa importância da gente fazer recim, igual muito do que a gente trouxe hoje no debate, né, para conseguir desenvolver essa maturidade, mas produzir GESCON a partir dessa recim. Né, que aí fica como se fosse uma ideia inata que a gente deixa registrada para a próxima vida ter esse link. Né? Era mais isso. Edu, posso fazer um jabá aqui, Edu? Acho que a Vanessa está na fila, né? Aí, ó, só uma dúvida. A gente vai até 16h45, né? Mas olha, vamos, né? Vamos ser assim. Sim, aí a gente deixa uma questão no ar. Tranquilos, vamos lá. Legal, Eduardo. Então, quem fala, Luimara ou Vanessa? Eu ia pegar fazer um jabá, como dizem, né? Que ela trouxe reciclagens. A gente vai ter um curso da Conscius que é o ressexograma, e é justamente para a gente fazer, né? Olhar para essa nossa vida, são 100 itens, fazer essa avaliação, vai fazer a autoconscienciometria no curso, 6 aulas, e fechar com um autoplanejamento ressexométrico. Então, assim, sabe, é bem teático, porque não tem tarefa de casa, mas a pessoa tem que estar predisposta para esse autoenfrentamento, porque senão ela não vai preencher e não vai se olhar, né? Não vai chegar num resultado. Era isso. Muito bom, muito bom. Sua ambulância, né? Vai lá, Vanessa.
Então, é só uma questão também com a última fala do Eduardo, que me fez pensar sobre assediadores e relacionar com o tema. Aí, no momento que a gente começa a enxergar os assediadores como credores, será que não é um processo de holomaturidade? Tem relação? O que vocês acham? Total, é isso aí, perfeito, bem, bom exemplo, né? Quando a gente começa a ver os assediadores, não como inimigos, né? Mas como alguém um colega que ficou para trás e você quer ajudar, né? É assim que acontece. Agora, veja bem, se às vezes a gente tem uma pessoa da família que comete um erro, você não fica com raiva dela, você quer ajudar, né? Você quer chegar lá para ver o que você pode ajudar. Mais ou menos, mas eu estou dando um exemplo, né, Luimara, daquelas que acontece isso, né? Porque às vezes a família é um exemplo bom para a gente ter uma aproximação simples do que é isso, né? De uma pessoa que você realmente quer sem interesse algum, né? Então, assim, a gente pode fazer essa aproximação simples para poder entender analogamente o que seria uma transafetividade. É isso aí, você vê o mega assediador como alguém que pisou na bola. O seu papel não é lá e vai bater no cara para ele aprender, afinal de contas ele tem que sofrer para aprender. Você vai chegar lá para ajudar ele a ver a situação, fazer a reciclagem. E, né, Vanessa, aquela coisa, o que é a liderança intermissiva? Se esse mega assediador tem a ver com você do passado, às vezes foi você que deu aquela dica ruim para ele. Ele está lá porque às vezes a gente deu aquela dica ruim para ele, né? Outra coisa, às vezes não foi a dica, às vezes o seu exemplo ruim fez a pessoa desviar. E agora você tem que consertar. Você nem sabia que pelo seu exemplo ela desviou, mas foi pelo seu exemplo, né, que ela desviou. E o que você vai fazer agora? Você vai pegar a pessoa pela mão para ajudar. E como que é esse ajudar? Primeiro, é esclarecimento, é você fazer lá o arco voltaico fora do corpo, mas é também você vir renascer junto. E nessa hora de você renascer junto com aquela pessoa que te incomoda, isso aí já é um pequeno passo na direção da transafetividade. Você está começando, né? Vai ser difícil, mas você está lá, você entrou no fluxo, né, de transformar aquela inimizade e aquela coisa. As amizades raríssimas começaram com assédio mútuo. Então, aquele seu amigo raríssimo de amanhã é a pessoa que te assedia hoje. E vocês vão se ajudar um ou outro a evoluir, e lá na frente vão ser duas evoluciólogas, né, Vanessa? Amizades raríssimas. Então, assim, e assim caminha a evolução. A evolução é feita nesse sentido. O que mais, Renê? Diga lá. A Thaís colocou um comentário aqui no chat sobre o assunto que a Vanessa levantou, e a Zilá tinha levantado a mão também. Aí depois desses dois a gente encerra, segue mais um pouco? Perfeito, não, vamos nesses dois e encerra. Vamos lá. Tá bom. Então tá bom. Você quer falar, Thaís? O que você colocou no chat? Tá. Não, na verdade eu só quis colocar que eu acho que lá no fundo essa questão da admiração, discordância, enfim, né, dessa questão de você ir de encontro aos assediadores, na verdade, é você realmente desmistificar a transafetividade, né, desmistificar a afetividade, né, na verdade, ir além, né, dessa afetividade que a gente tem hoje, porque existem pessoas realmente mal intencionadas, existem pessoas realmente, né, patológicas, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né, porque a gente está todo mundo no mesmo barco. É isso aí. Tem só uma pensata, Thaís, do Valdo também, que vem bem dentro disso, que é o seguinte: pensar mal do ato da pessoa e não pensar mal da pessoa em si. Da pessoa. São duas coisas bem diferentes. Bom. Isso aí. Zilá, você quer falar? Tá, eu vou falar rapidinho, que é uma coisa assim que eu queria só dizer assim, que a gente tem um laboratório aí agora, que a gente está vivenciando aí com a pandemia, e esse laboratório aí, a gente trabalha muito essa questão de pensenização, né? A questão da imperturbabilidade, né? E de pensar mal, como trazer agora dessa pensata que você estava falando aí, né? Que a gente tem que pensar da situação, não da pessoa mal, né? Mas eu acho que esse laboratório está aí para a gente aprender e entender, tentar, né? E começar a estudar a transafetividade e a maturidade também. Um bom exemplo, né? E assim, isso tem tudo a ver com a holomaturidade que a gente está estudando. Por exemplo, nessa questão da pandemia, alguém já pensou mal do vírus com raiva? Eu não. Eu estava pensando, você sabe que eu não senti nenhuma raiva do vírus até agora? Que incrível, né? E olha só o estrago. Ainda por quê?
porque ele não tem essa conexão afetiva com a gente consegue olhar de cima, a gente está em cima da montanha de cosmovisão, vendo um processo que é natural, né? Um processo do ecossistema da natureza. Então, quem sabe a gente consegue um dia alcançar essa visão de consciex, de olhar para as outras consciex de cima do monte, né? Do lado da montanha, e ver todo mundo evoluindo junto, e não tem essa coisa de mega assediador, de assediado, tá todo mundo junto ali, batendo cabeça, né? E como diria o Valdo, a gente vai evoluindo paulativamente, um dando paulada no outro, e todos juntos vamos um dia chegar a Serenão, e vamos chegar na maior holomaturidade que a gente puder. Ok, pessoal? Então, assim, diante disso, uma boa semana para todos, tá? E até o sábado que vem.